Oi, boa noite, boa noite para todos. Notícia boa, em material nosso das nossas lives estarão disponíveis. Todo o material que a gente falou, só da parte da live, tá, gente? Vai estar, beijo, Loren, vai estar disponível pra gente, tá? Agora não sei se vai ser, tá, para essa semana, disponibilizar o material das nossas lives. Boa noite. Então, já separei material de Papa de hemácia, né, que a gente tinha falado, insulinoterapia, farmacocinética, medicamento vasoativo, né, isso tudo eu tinha separado, quer dizer, eu não tinha separado, o pessoal estava me cobrando material. Só que aí, pessoal, pensa aqui comigo, se eu for mandar e-mail para cada pessoa que me pede material, eu vou passar um dia mandando e-mail. E as perguntas também, sabe o que eu vou fazer? As perguntas que o pessoal está mandando, eu vou fazer uma live de dúvida, eu vou pegar essas perguntas, eu vou anotar essas perguntas, e aí a gente vai estar falando sobre as dúvidas que vocês vêm me mandando, tá bom? Olha quem tá aí, a Fernandinha. Ó, gente, a Fernanda, eu vou fazer uma live que ela vai ser minha convidada um dia, tá? Fernanda sabe tudo. Qualquer coisa que você perguntar, ó, tá vendo esse perfil aí que tá assim, ó, Fernanda Medeiros? Vai lá nesse perfil Fernanda Medeiros, já clica nesse perfil, já pede para seguir, e dúvida de materna, saúde pública, clínica médica, a qualquer coisa já vocês podem perguntar, que ali sabe, tá? Olha, Caldas, o pessoal... Esse pessoal é engraçado, né? Caldas está aí também, Caldas trabalha comigo, vem assistir minha live. Então, gente, olha só, eu fiz uma enquete, né? E aí eu tinha botado choque hipovolêmico e choque hipovolêmico e tipos de diabetes, né? E aí disparou lá não sei, eu acho que eu não postei, né? Mas disparou tipos de diabetes, gente, pra gente comentar hoje, né? É bom porque vai cair diabetes na nossa prova? Com certeza. Então não tem a menor dúvida que vai cair diabetes na nossa prova, né? E aí quando a gente fala de um assunto que vai cair na prova, por mais que a gente acha que a gente saiba, por mais que a gente já tenha um entendimento do assunto, é sempre bom a gente relembrar e a gente pegar alguns pontos importantes que eu vou salientar aqui, principalmente no que eu vejo de questão de prova. Então a gente vai falar dos tipos de diabetes e eu vou falar assim, gente, anota isso. Que quando eu falo anota isso é porque ver questão de prova de concurso está sempre falando da mesma coisa, sempre pedindo aquele dado, sempre pedindo aquela relação, e a gente também vai falar de algumas pegadinhas de prova em relação a isso, tá? Então é um assunto que a gente já tem um entendimento, né? Só que, como eu disse, ela gera algumas dúvidas, e aí a gente acaba errando uma questão de diabetes que a gente tem que considerar? Não podemos errar a questão de diabetes na prova de maneira nenhuma. Primeiro porque é muito pedido em prova, vai cair. E normalmente vem mais de 1, 2, 3 questões só de diabetes. Segundo, quem vai fazer a prova da aeronáutica, do IAGS, lá no edital, né, vem o edital, vem as doenças, e aí tem um tópico de diabetes. Eles deixaram um tópico só para diabetes. Então vai cair diabetes. E o assunto é longo, né? A gente começou meio que didaticamente torto, né? Porque a gente falou de insulinoterapia, que seria tratamento. A gente falou primeiro de insulinoterapia. Hoje a gente vai falar do tipo de diabetes, mas isso não tem problema, porque a live ela não é uma aula sequencial, né? A live vem para a gente pegar alguns pontos importantes e interessantes. Fala aí, Matheus.
E aí a gente vai falar isso sobre os tipos de diabetes. Antes, o que eu quero destacar? Eu acho que eu tinha comentado na minha última live sobre o diabetes, né, que ela vem como doença metabólica. Esse é um ponto importante. Olha o Rômulo aí entrando também na live. Juana, né? E aí, voltando aqui, ligou aqui no meio da no meio da live, ligou aqui meu telefone. Como é que eu faço isso para não ligar? Se eu botar modo avião, vai sair a internet. Não sei. Não tem não incomode, sei lá. Mas vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo ainda? Que saiu aqui por causa da ligação que veio. Então, voltando aqui, gente, a gente ia falar diabetes é doença metabólica, e aí eu vou deixar mais... Valeu, obrigado. A Lua, né? Como é que eu vejo a Lua? Valeu, obrigado. É verdade, a Lua. Valeu, Monique. Pessoal, olha só, voltando mais uma vez, diabetes, doença metabólica. Doença metabólica, olha só, quando a gente fala de metabolismo é o funcionamento do corpo, só que a gente pode dividir esse metabolismo, por exemplo, o metabolismo dos carboidratos, metabolismo das proteínas, e a ligação continua. Metabolismo dos lipídios, metabolismo dos carboidratos, né, e metabolismo das proteínas. Então, o diabetes é uma doença metabólica que atinge o metabolismo dessas três substâncias que a gente está comentando, que seria carboidrato, proteína e gordura, tá? Gente, a definição de diabetes vai ser o seguinte, a definição da diretriz 2019-2020, que seria a última diretriz, né, a diretriz mais nova. Ela é muito parecida com a 17-18, para quem está estudando 17-18, não se desespere, ela é muito parecida, né? E aí, essa definição de diabetes ela é a mesma, tá? Que ela vem dizendo o seguinte, que diabetes, independente do tipo, teremos problemas ou complicações ou alteração do metabolismo na produção de insulina. Então, eu ou vou ter problema na produção de insulina ou eu vou ter problema na ação. Tá? Então, ou esse cara não vai produzir, ou ele vai produzir em pouca quantidade, ou esse cara vai ter e ela não vai conseguir fazer a sua função, ou ambos. Então, o diabetes pode ter o problema somente na produção, eu posso ter um diabetes que tem relação somente na ação, um problema na ação da insulina, seria a resistência, e a gente vai ter o diabetes que pode compilar esses problemas. Problemas tanto na produção quanto na ação dessa insulina. Lembrando que, só para a gente lembrar o que a gente tinha comentado, tá travando? Só o teu, só o da Isabelle que tá travando? O meu não tá, o meu tá aqui. Parou. E aí, gente? Como é que tá aí? Tá bem? Tá bem? Tá ok? O meu está ok. Beleza, então vamos continuar. Então, ou a gente vai ter problema na produção ou na ação. Gente, isso é importante a gente saber muito. Então, para quem estiver anotando, para quem estiver fazendo aquele resumo, então põe por aí, diabetes, a gente vai ter problema na produção ou na ação ou em ambos. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, qual é a ação da insulina? Primeiro a gente tem que entender que insulina é um hormônio produzido pelas células beta-pancreáticas e ele tem uma ação hipoglicemiante. Então ele regula a glicemia, tendo uma ação hipoglicemiante, uma dinâmica de hipoglicemia, porque ele promove a entrada da glicose para dentro da célula, promove a entrada e armazenamento da glicose como glicogênio no fígado e no músculo, 80% no fígado, 20% no músculo, e se ainda tiver, a glicose estiver aumentada, a gente armazena como gordura. Então ela tem uma ação hipoglicemiante, ou seja, se eu vou ter um problema na produção ou na ação desse hormônio que tem uma dinâmica, que tem uma ação hipoglicemiante, o diabetes ela vai ser caracterizada por hiperglicemia. Então, uma das principais características do diabetes é esse paciente ter hiperglicemia.
ou por um problema na produção, ou um problema na ação, ou dependendo, pode ser concomitante esses problemas. Mas ele vai gerar hiperglicemia. E aí, com o passar do tempo, né, essa hiperglicemia, vocês podem puxar uma setinha aí para mim, bota hiperglicemia, puxa uma setinha e fala problemas vasculares. Essa hiperglicemia gera problemas vasculares. Então, o diabetes é uma doença vascular. Quando eu digo doença vascular, ela vai gerar problemas na vasculatura, em vasos. E aí, dessa setinha que eu pedi para vocês puxarem, né, que vocês vão botar lá diabetes, hiperglicemia, puxando uma setinha ao longo do tempo, esses níveis de hiperglicemia, esses níveis hiperglicêmicos geram problemas, complicações vasculares. Aí agora eu vou querer que vocês ponham assim, ó, duas setinhas, uma para um lado e outra para o outro. Vamos botar problemas microvasculares e complicações macrovasculares. Então, o diabetes é essa doença metabólica do metabolismo dos carboidratos, proteínas e lipídios, que tem a grande característica de gerar hiperglicemia. Por que vai gerar hiperglicemia? Porque ele vai ter um problema na produção ou na ação da insulina, que é o hormônio que gera hipoglicemia. Então, se ele não produz, ou se essa insulina não tem uma ação eficaz, se ele tem resistência, ele não tem o hormônio que baixa a glicemia. Então, aquele paciente ele permanece hiperglicêmico e aí essa hiperglicemia gera complicações vasculares ao longo do tempo. Complicações que a gente vai definir microvasculares, ou seja, em vasos pequenos, ou macrovasculares em vasos maiores, tá? Só que o nosso ponto de vista hoje, nosso foco não vai ser nas complicações crônicas do diabetes, vai ser no tipo do diabetes. Porque foi visto o seguinte, gente, foi visto que aquele paciente que ele tem hiperglicemia, ele tem hiperglicemia por uma fisiopatologia diferente. E se essa fisiopatologia ela é diferente, a minha visão, o meu foco no tratamento é diferente. Então é importante a gente saber qual é a fisiopatologia daquele diabetes, daquele DM, claro. Porque o foco e o tratamento será o quê? Será diferente. Então o que foi visto? Foi visto que aquele diabético, ele tem características diferentes por fisiopatologias diferentes. E aí a gente vai falar, hoje, vou dar um enfoque do diabetes 1 e diabetes 2. Temos 1, 2 gestacional, temos outros tipos de diabetes, tá? Por infecção, por problemas no pâncreas endócrino, temos outros tipos de diabetes, temos outras formas de gerar hiperglicemia devido a fisiopatologias distintas, tá? O diabetes insípido, né, eu acho que, Yasmin, o diabetes insípido é uma outra doença. Não tem nada a ver com insulina, não tem nada a ver com hiperglicemia. O insípidos é a deficiência de ADH, que é um outro hormônio, um hormônio chamado antidiurético ou vasopressina, né, que o paciente tem deficiência desse hormônio, é um hormônio que impede a diurese, né? Então a presença dele impede a diurese. No DI, que é o diabetes insípido, a gente não tem ADH, então não tem o hormônio que impede a diurese e o paciente faz poliúria, tá? E por ele urinar muito, ele acaba bebendo muita água, então ele faz polidipsia. Então tem poliúria e polidipsia, que são sintomas bem parecidos com o DM, tá? Então são sintomas bem parecidos com o DM, só que o DI, que é o insípido, ele é diferente totalmente do diabetes, tá? Do DM, diabetes mellitus, tá? Voltando aqui ao nosso assunto do diabetes mellitus, então a gente vai falar do tipo 1 e do tipo 2. Quais são as principais características, epidemiologia e algumas questões e bizus de prova, para a gente não confundir, tá? Por nada, né? Para a gente não confundir essas questões do diabetes, tá? Beleza, vou virar aqui a câmera, porque eu botei um slidezinho aqui, para a gente conseguir ver se vocês conseguem anotar ou escrever aí alguma coisa.
Dá para todo mundo ler? Acho que a letra tá boa aqui do meu celular, eu tô olhando pelo meu celular, tô vendo bem, tá? Diabetes do tipo 1. Vamos pegar e sublinhar a palavra-chave. O que é a palavra-chave? Bateu aquela palavra, tudo vai indicar que a gente está falando daquele tipo de diabetes, tá? Primeira coisa que ele vem dizendo, que o diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. Ele já começa dizendo isso, tá? Doença autoimune. E aí, gente, vou virar aqui para mim. Primeira coisa, eu queria que vocês sublinhassem essa palavra, autoimune, que é uma grande característica do DM1, depois a gente vai ver o subtipo, tá? Mas a princípio a gente já vai botar como uma grande palavra-chave do DM1. Então, diabetes autoimune é característica do DM do tipo 1. E aí, só para a gente relembrar, o que seria uma doença autoimune? Né? O que significa isso? Né? Na verdade, autoimune, imune vem de imune, de sistema imunológico. O nosso sistema imunológico ele age da seguinte forma: o nosso sistema imunológico ele quer atacar, ele quer combater tudo que ele não considera próprio dele, tudo que ele não considera dele. Né? Então ele quer atacar vírus, ele quer atacar bactéria, né? Para tentar matar vírus e bactéria ou substâncias que ele não considera própria. E aí a gente vai ver que no DM1 ele vai ser a maior parte, né, a grande maioria de diabéticos DM1, eles têm doença autoimune, tá? Então ele produz um anticorpo ou produz anticorpos, né? O que são anticorpos? Células de defesa. Essas células de defesa, elas vão atacar substância, tecido que não deveria atacar, que é um tecido próprio. No caso do diabetes, esse cara produz anticorpos, a gente vai ver quais são esses anticorpos daqui a pouco. Ele produz anticorpos que atacam as células beta. Lembra que eu tinha comentado que as células beta pancreáticas, elas são as produtoras e excretoras de insulina? Então, se eu tenho uma célula, um anticorpo que ataca as células beta, a gente vai gerar um processo inflamatório naquelas células. Se aquele ataque continuar, né, a gente gera um tecido de cicatrização. O que é um tecido de cicatrização? Um tecido não funcional. E aí esse anticorpo acaba matando. Voltei, tá todo mundo me ouvindo? Do nada a Siri, minha Siri aqui ligou, sei lá. Voltando, então a gente vai ter um anticorpo que ele vai atacar as células beta-pancreáticas, que são as células que produzem insulina. Nesse caso, a gente vai ter uma mudança de um tecido funcional por um tecido de cicatrização. O que é um tecido de cicatrização? Um tecido que não funciona, que não tem uma função, ou seja, ali no nosso caso, que a gente está falando das células beta, que produz insulina, que libera insulina, se aquela célula morre e vira um tecido de cicatrização, aquele indivíduo ele não consegue mais produzir insulina. Então o DM1, lá naquela definição primeira que a gente colocou, o DM1 ele vai gerar o problema da produção de insulina. Eu vou ter um diabético que ele não produz insulina ou produz em quantidades desprezíveis, né? Mas a grosso modo, para a questão de prova, vai ser o cara que não produz insulina. E por que ele não produz insulina? Porque ele tem uma doença autoimune e ele produziu um anticorpo que atacou as células beta pancreática, ocasionando deficiência completa na produção de insulina. Deficiência completa na produção de insulina. Ou seja, essa é uma outra grande característica do DM1. Falamos do DM1, doença autoimune, falamos destruição de células beta e a gente falou de ausência ou deficiência completa de insulina. Gente, isso aqui cai na prova igual água. Doença autoimune, DM1. Destruição de célula beta, pensamos em DM1. Ausência de insulina, pensamos em DM1. Tá? Eu só vou corrigir esse quadro aqui, ó. Estima-se que mais de 30 mil brasileiros sejam portadores de DM1.
Isso aqui é de 2017, 2018, só corrige esse dado epidemiológico e bota 88 mil. Na 19/20, né, que seria a última diretriz, eles vêm com um número de 88 mil, cerca de 88 mil brasileiros, então bota aí, corrige aí, 88 mil brasileiros sejam portadores do diabético 1, e aí ocupa o terceiro lugar de prevalência no mundo. Né? Então o Brasil com o terceiro lugar de prevalência no mundo de diabetes, tá? Beleza, então essa epidemiologia é interessante. E aí, olha só, outra questão muito pedida em prova é esse penúltimo parágrafo que vem o seguinte: frequentemente diagnosticado em crianças, adolescentes. Então é muito comum vir a palavra infanto-juvenil. Então diabetes infanto-juvenil não é uma regra, mas a maioria do diabético do tipo 1, se faz o diagnóstico, ele apresenta os sintomas quando crianças e adolescentes, tá? E aí, em alguns casos, adultos jovens, tá? Para fechar o pacote, antes dos 40 anos. Então, anotem para mim DM1 antes da quarta década, principalmente em crianças, adolescentes, e aí a questão de adultos jovens, podendo apresentar também o DM1. Mas principalmente os sintomas, eles surgem, eles aparecem quando crianças e adolescentes. Olha outro ponto interessante, dado epidemiológico, afeta igualmente homens e mulheres. Afeta igualmente homens e mulheres, tá bom? Então, desse slide aí, só por favor, quem estiver anotando, só corrige aquele dado epidemiológico, quando ele fala aqui, ó, que atinge 30 mil, bota aí 88 mil, porque esse slide deve estar se baseando na diretriz 17, 18. Eu estou dando o dado da 19, 20, que seria a última diretriz de diabetes, tá? Então, olha só, gente, só para a gente fechar. Falamos do diabetes, falamos que, a princípio, doença metabólica que atinge o metabolismo de lipídios, carboidratos e proteínas, tá? Vimos que essa doença metabólica ela vai ocasionar problema na produção ou na ação de qual hormônio? Insulina. Ou pela produção, ou pela ação, ou concomitante os dois problemas, tanto na produção quanto na ação desse hormônio. Lembrando que esse hormônio ele gera hipoglicemia. Se eu não tenho esse hormônio, ou por falta, ou pela questão da ação, a grande característica desse diabetes vai ser a hiperglicemia, níveis glicêmicos aumentados, e aí se aquele paciente sustenta esses níveis glicêmicos aumentados, ele vai gerar problema vascular, micro ou macrovascular. Vimos isso. Falamos do DM1. O que a gente viu de palavra-chave? Doença autoimune ou idiopática, eu vou botar aqui. Doença autoimune ou idiopática. Vimos o que é doença autoimune, depois eu vou dar mais um destaque para isso. Esse foi um ponto interessante. Vimos que esse paciente, por esse ataque autoimune, ele vai ter destruição de células beta. Vimos isso. E aí ele vai ter ausência na produção da insulina. Tá? Então ele não tem insulina, esse paciente. Esse é um ponto bem importante. Vimos que normalmente os sintomas surgem quando crianças e adolescentes, mas a grosso modo antes da quarta década de vida, antes dos 40 anos. Tá? E aí, para a gente acrescentar as palavras-chave, lembra que a gente falou que esse cara ele vai ter destruição de célula beta? Sim, vai ter destruição de célula beta. Ausência de insulina. Gente, se ele tem ausência de insulina, ele vai ser obrigatoriamente dependente de insulina. Obrigatoriamente dependente de insulina. Esse DM1. Tá? Então ele é obrigatório. Por que eu estou falando obrigatoriamente? Porque vai ter DM2 que também será dependente. Né? Não é uma obrigação, não é todo DM2 que será dependente. Ok? A gente vai falar desse ponto quando a gente falar de DM2. Mas a princípio o DM1 ele é obrigatoriamente insulino dependente e o tratamento dele é insulinoterapia plena. O que é insulinoterapia plena? Ele vai fazer normalmente uso de 2 tipos de insulina, já que a gente já falou de insulinoterapia. Ele vai fazer uma insulina de ação rápida ou curta
e vai fazer uma insulina intermediária ou longa, de ação intermediária ou longa. Outro ponto importante, DM1 não usa hipoglicemiante oral. Ele não usa hipoglicemiante oral. Não tem indicação clínica para isso. Quando a gente falar de hipoglicemiante oral, o que é um hipoglicemiante oral? Um fármaco, medicamento que baixa a glicemia, utilizado no DM2. O DM1 não faz uso de hipoglicemiante oral. Quando a gente fala de hipoglicemiante oral, a gente vai entender melhor esse mecanismo. Mas, a princípio, por questões de prova, eu quero que vocês coloquem aí. Tratamento do DM1. Insulinoterapia plena. Faz uso de hipoglicemiante oral? Não faz uso de hipoglicemiante oral. É dependente de insulina? É. Obrigatoriamente? Sim, porque ele tem ausência de insulina por causa idiopática, eu vou falar daqui a pouco o que é, ou por ataque autoimune. Beleza. Anotaram tudo? Todo mundo está ok pelas palavras-chave que eu coloquei? Agora o que a gente vai fazer? Vou falar sobre a subdivisão. Nada é fácil para a nossa vida, nada é de graça, então não basta só a gente saber isso, que aí tem uma subdivisão desse DM1. Aí eu vou virar aqui a câmera só para a gente poder entender, olha só. Esse DM1 ele subdivide em tipo 1A e tipo 1B. E aí, gente, eu vou voltar aqui para cá e eu vou falar, preste atenção, porque esse ponto da matéria é o que eu vejo que vocês têm mais dúvidas, é que eu vejo que vocês não estudam isso no curso de formação de vocês, acaba passando batido, e isso cai em prova. Então eu tenho o DM1, que ele vai ser subdividido em DM1A e DM1B, tá? Tem diferença? Tem. A gente vai ver agora as principais diferenças, mitos, e a gente vai ver o seguinte, o que vem pedindo em prova que pode gerar muita dúvida. E se ninguém falar pra gente, a gente acaba caindo nessa pegadinha, tá? Tá com dúvidas, o Silva? Vai procurar lá no Google. Sou mentiroso. O Silva falando que tá com dúvida. Então, olha só, gente. Vamos falar um pouquinho sobre isso. O MOD é outro tipo de DM. Tem outros tipos de DM, como eu falei. O enfoque não vai ser MOD, não vai ser infecção, não vai ser doença pancreática, não vai ser doença endócrina, como síndrome de Cush, que gera sintomas de diabetes. A gente não vai falar nada disso. A gente vai falar só de DM1, A e B e DM2. Até porque não vem na prova que a gente está estudando MOD, não vem os outros tipos, a gente até comenta, mas é muito raro de cair, tá? E aí, olha só, gente, vamos falar um pouquinho do tipo 1A, tá? O tipo 1A, gente, olha só. Predisposição genética. Já vou virar aqui para mim. Já quero dar um enfoque para vocês, interessantíssimo. Predisposição genética muito mais evidente no DM2. Então pega esse bizu que essa carga, essa predisposição genética, esse fator genético, ele é muito mais evidente no DM2. DM1 vai ter carga genética? Vai ter sim predisposição genética, tá? Mas é muito menos evidente do que no DM2. Sabe por quê? No DM2 a gente vai ver a avó é DM2, a mãe é DM2, e aí você tem grande chance de ser DM2. Já no diabético tipo 1, do nada surge um indivíduo diabético tipo 1 na família. Então tem estudos que apontam para a predisposição genética? Tem. Né? Mas a causa real ainda não tem uma definição. Estudos apontam por carga genética, estudos apontam por fatores ambientais que desencadeiam a resposta autoimune. E aí, olha só, vamos falar um pouquinho sobre esses fatores ambientais, que é bem importante. Beijo, Silva, também te amo, tá? E para de perturbar a minha live, tá? Hein? Olha só, gente, fatores ambientais. Como assim fatores ambientais que podem desencadear DM1? Como assim fatores ambientais que podem desencadear essa resposta autoimune? Principal fator ambiental que pode desencadear a resposta autoimune, infecção viral.
E aí é uma pergunta que vocês muito me fazem, que é super interessante, né? Que vocês falam o seguinte: professor, o DM1, o cara não tem insulina, né? E aí quando chega com 8 anos, 10 anos de idade, ele desenvolve o sintoma. Como ele sobreviveu 8 anos sem insulina? Essa é uma pergunta muito grande, recorrente, que vocês fazem. Gente, ele não nasceu DM1, né? Ele se tornou DM1. E quando ele tem um ataque autoimune, que tem a destruição das células beta. E aí é muito vinculado a essa exposição ambiental, a esses fatores ambientais, que seriam essas infecções virais. O cara tem uma infecção viral, tá? Não tem um vírus específico, né? Mas ele tem uma infecção viral, aí pode ser herpes, vírus da herpes, vírus de gripe, outros vírus de influenza que eu comentei. E aí, quando ele entra em contato com esse vírus, ele cria um anticorpo para aquele vírus, para aquela infecção, qual seja. E aí acontece uma desordem. Ao invés daquele anticorpo só atacar aquele vírus, ele desencadeia um ataque às células beta. Ou na hora de estar produzindo o anticorpo para aquele vírus ou para aquele micro-organismo, cria-se um anticorpo também contra as células beta. Então é muito comum vir em prova essa questão desse fator ambiental. Então as infecções virais estão associadas ao DM1? Com certeza. Então é um fator ambiental que desencadeia uma resposta autoimune, no qual, a partir daquele momento, aquele anticorpo também, ou é criado um anticorpo que ataque as células beta pancreáticas, gerando um processo inflamatório, destruindo células beta, e aí ele se torna um DM1. Então tem carga genética? Tem, mas também a gente tem os fatores ambientais, que seriam essas infecções virais, tá? Componentes dietéticos, microbiota intestinal, pode estar tudo influenciado. Só que aí, gente, esse tipo 1A, que é o que a gente está comentando agora, dando destaque agora, uma grande característica do tipo 1A, por ser doença autoimune, ele tem que ter obrigatoriamente a presença dos anticorpos autoimune, ou do anticorpo ou dos anticorpos autoimune. Então, para ser DM1 do tipo A, para ser doença autoimune, tem que ter o anticorpo. E aí o interessante é que a gente consegue dosar esse anticorpo com o exame laboratorial. Tá? Coleta sangue e a gente vai fazer a dosagem do anticorpo. Tá? Vou dar alguns exemplos: antilhota, anti-insulina, antidescarboxilase, antitirosina. Esses são os anticorpos autoimunes que são detectados no diabetes tipo 1A. Então olha só, gente, pega pra cá. Então no diabetes 1, para ser subclassificado em 1A, obrigatoriamente esse cara tem que ter a presença desses anticorpos. E isso é questão de prova? Muito questão de prova. Então o tipo 1A é doença, preciso da presença do anticorpo. Eu consigo dosar esse anticorpo? Consigo dosar esse anticorpo. Através de quê? De exame laboratorial. Gente, vocês estão me ouvindo ou tá travado aí? Fala aí, Claudinha. Um beijo, ó, pessoal do meu trabalho. Tá em peso, tá em massa aqui na live. Vocês estão me ouvindo? Alguém me dá um colher? Parece que eu tô sozinho na live. Tá ok? Tá ótimo. Beleza. Ah, tá, que tava num silêncio danado. Aí eu falei, epa, tô falando há meia hora sozinho. Show. Então, para ser diabetes tipo 1A, tem que ser toda aquela característica, né? Ataque anticorpo, ausência absoluta de insulina. Se é doença autoimune, tem que ter a presença do anticorpo. Antitirosina, anti-insulina, antidescarboxilase, entre outros anticorpos que estão presentes, tá? Essa é uma grande característica do tipo 1A, tá? Passar aqui um pouquinho, tipo 1B. Gente, o tipo 1B, o que acontece? Ele é
igual ao tipo 1A, só que não tem a presença dos autoanticorpos circulantes. O tipo 1B, eu vou repetir, quem estiver anotando, anota. No tipo 1B, é a mesma coisa, o cara não tem insulina, tem ausência de insulina, porém, não tem a presença dos anticorpos. Se ele não tem a presença do anticorpo, não tem como a gente afirmar que é doença autoimune. Então a gente vai dizer que no tipo 1B, gente, olha pra cá, a gente vai dizer que no tipo 1B não tem a presença de anticorpo. Se não tem a presença de anticorpo, a gente não consegue confirmar processo autoimune, afirmar processo autoimune. Então a gente vai dizer que o tipo 1B é de causa idiopática. O que é uma causa idiopática? Quando a gente não consegue provar cientificamente, ali por A mais B, que aquilo aconteceu por aquilo, que aquela doença ocorreu por isso. Então, se não tem a presença dos anticorpos, a gente não consegue provar a causa real. Então, a gente vai falar que aquilo ali tem uma causa idiopática. Estudos mostram, estudos já têm uma tendência para, mas ninguém confirma. Então, a gente vai dizer que é um processo idiopático, tá? Então, palavra-chave, tipo 1B, doença idiopática. Outra palavra-chave, tipo 1B, ausência dos autoanticorpos. A gente vai coletar o sangue e vai dar negativo. Aí você vai falar assim, pô, o cara não tem nenhum anticorpo, mas ele não tem insulina. Mas ele tem hiperglicemia. Então esse DM1 é o tipo B. Vamos voltar aqui no slide? Então a denominação é idiopática, a gente não sabe, né, a causa real. Né? E aí, a grande característica é que os autoanticorpos não são detectáveis na circulação. Por esse motivo, gente, olha aí, cuidado com a pegadinha aí, tá? Ele pode ser confundido com outras formas de diabetes. Porque, olha pra cá, por que ele pode ser confundido com outras formas de diabetes? Chega o cara lá com hiperglicemia, chega o cara lá com sintomas de cetoacidose. Isso é assunto de outra live. Uma das primeiras coisas que o cara vai fazer, que o médico vai fazer para ajudar no diagnóstico, é solicitar a presença dos autoanticorpos. Caraca, se o autoanticorpo deu positivo, tipo 1A, doença autoimune. Fechou o pacote. E agora, quanto o autoanticorpo dá negativo? Que diabetes é essa? É DM2? É um outro tipo de diabetes relacionado com alguma doença endócrina? Síndrome de Cush, por exemplo? Será que é uma infecção do pâncreas que gerou um problema de falta de insulina? Então ele pode ser confundido com outro tipo de diabetes. Então quando a gente tem um indivíduo que não produz insulina, que é hiperglicêmico, que não tem nenhuma outra doença endócrina que possa gerar hiperglicemia, e ele não tem anticorpo autoimune, e ele não tem insulina, a gente vai dizer que esse cara é tipo 1B. Então qual é a palavra-chave do tipo 1B? Idiopático, ausência de autoanticorpos autoimune. Então só para a gente fechar, tipo 1, temos duas subdivisões, tipo 1A e tipo 1B. Tipo 1A, doença autoimune, ok? Presença de anticorpos, antitirosina, antidescarboxilase, anti-ilhota. Tipo 1A. Tipo 1B, idiopático, não consigo comprovar a causa. Ausência de anticorpos autoimune. Essa vai ser a principal diferença. O que é comum tanto do tipo 1A quanto do tipo 1B? Ausência de insulina, dependência de insulina. Então, tanto tipo 1A quanto tipo 1B, ambos serão dependentes obrigatoriamente de insulina, porque eles não vão produzir insulina. A questão da característica, também a característica marcante, infanto-juvenil, antes dos 40 anos de idade. E para fechar o pacote, a complicação
mais evidente no DM1A e B. Então, independe, a complicação aguda mais evidente, a complicação aguda mais evidente vai ser a cetoacidose diabética. Então, a cetoacidose diabética presente principalmente no DM1A e B, tá? No diabético do tipo 1, tá? Então, a gente fechou esse pacote aí de DM1, DM1A e B. Algumas observações, para eu não esquecer, que eu já vi em questão de prova, para a gente não confundir. O que vocês acham mais grave? Tipo 1A ou tipo 1B? Hein? Alguém arrisca aí? Qual é a mais grave? Tipo 1A ou tipo 1B? Quem arrisca? Não tem uma mais grave que a outra? Não tem uma mais grave que a outra? Tipo 1B, tipo 1A. Ó, provavelmente, eu não tô vendo aqui, ó. Não tem foto, a foto tá ruim. Toucas da nona. Provavelmente teve aula comigo. Gente, isso é pergunta de prova. Dizendo verdadeiro ou falso, que é tipo 1A é mais grave que a B, que é tipo 1B é mais grave que a A. Não tem evidências científicas dizendo quem é mais grave. Não tem uma mais grave que a outra. Tá? Então pega esse bizu. Não tem mais grave que a outra. Não tem nenhuma evidência científica dizendo que um A é mais grave que um B. Temos o seguinte, temos muito mais pacientes tipo 1A, é muito mais comum o A do que o tipo 1B, mais raro. Tá bom? Mas não tem como a gente dizer quem é mais grave que a outra, beleza? Tá? Tratamento idêntico. Tratamento do tipo 1A para o tipo 1B idêntico. Insulinoterapia plena. Não utilizando hipoglicemiante oral. Insulinoterapia plena sem acréscimo ou sem o uso de hipoglicemiante oral. Tá? Quem gera mais complicação? Quem dá mais complicação? Tipo 1A ou B? Não tem evidência científica dizendo que a A ou a B gera mais complicações do que uma ou a outra. As complicações tendem a ter o mesmo fluxo. As complicações são as mesmas do tipo 1A e do tipo 1B. Retinopatia, nefropatia, neuropatia, infarto, AVC. Essas são as complicações do DM, tá? E correm tanto igual para A quanto igual para B, beleza? Gente, eu vou passar para o diabetes 2, senão vai ficar, a gente só vai conseguir falar do 1, tá? E aí, olha só, gente, tipo 2, primeira coisa ali que chove em questão de prova, então anotem, sublinhem, façam uma oração para esse número aí. O tipo 2 corresponde a 90 a 95% dos casos. Gente, é muita questão de prova. O tipo 2, 90 a 95% dos casos. Então é muita gente com DM2. Muita gente com DM2. Então a grande maioria dos diabéticos são do tipo 2. 5 a 10% apenas é tipo 1. Gente, é verdadeiro ou falso? É questão de afirmação, de ABC, batendo nesse dado epidemiológico. Então esse dado epidemiológico é extremamente importante. Extremamente importante. Então a gente tem muito mais DM do tipo 2 do que DM1. Dando valor, 90 a 95% dos casos são tipo 2. 5 a 10% do tipo 1. Tudo bem? Vamos lá. E aí, olha só. Possui complexa e multifatorial etiologia. Tá? Possui complexa e multifatorial etiologia. Gente, olha para cá. DM2 é doença multifatorial, que significa vários fatores, diversos fatores englobam e envolvem o DM do tipo 2. Por exemplo, genética, história familiar de parente de primeiro grau. Esse é um fator de risco muito forte e está dentro desses
fatores de risco está dentro desses multifatores. Você tem um pai ou uma mãe DM2. Só que a gente tem outros, hipertensão, pré-diabetes, glicemia alterada, acantose nigricans, dieta, sedentarismo, sobrepeso, obesidade. Uma única causa, não existe uma única causa. Então são vários fatores que contribuem para o aparecimento da doença e dos sintomas do diabetes tipo 2. Sedentarismo, sobrepeso, obesidade, alimentação, dentre outros, dislipidemia, hipertensão arterial sistêmica, ovário policístico. Então tem vários fatores, são muitos fatores que contribuem. Então não existe somente um fator. Então é uma doença multifatorial. Outro dado importante, anotem para mim, acomete indivíduos a partir da quarta década. Então a maioria dos DM2, eles têm mais de 40 anos. É uma regra? Não. Então só tem DM2 quem tem mais de 40 anos? Não. Hoje a gente tem aumentando o nível de DM2 para adolescente. E aí por que aquele adolescente tão novo desencadeou DM2? Provavelmente uma genética para isso, que favorece, e a exposição aos outros fatores de risco, sedentarismo, alimentação, obesidade, aí desencadeia. Por que é a partir da quarta década, gente? A partir da quarta década, porque a gente precisa de um tempo de exposição desses multifatores para desencadear a doença. Normalmente. Né? Então, anos sedentários, anos se alimentando mal, sobrepeso, obesidade, história familiar, todos esses fatores contribuem para o aparecimento do DM2. O estilo de vida contribui para o aparecimento do DM2, tá? Então, bota aí, DM2, maior quantidade de diabéticos, a maioria DM2, porcentagem 90 a 95%. Outra questão, doença multifatorial, não tem um único fator. Agora anota o que eu vou falar que não tem aqui, deixa eu ver, não tem aqui no meu slide. Anota aí. Resistência à insulina. Resistência à insulina é característica do DM2. O que é resistência? É aquele paciente que ele tem insulina, porém a insulina não tem a sua ação. Não consegue fazer o seu trabalho, digamos assim. Lembra lá no início da aula, a gente falou que diabetes é problema na produção ou na ação. Quando a gente diz que aquele indivíduo tem problema na ação, significa que a gente está dizendo que ele tem resistência à insulina. Ele tem insulina, porém a insulina não consegue fazer o seu trabalho, a sua dinâmica como deveria. E aí, se a insulina ela promove, beleza. Se a insulina ela promove hipoglicemia, se eu tenho resistência, eu não consigo fazer essa hipoglicemia, eu não consigo regularizar a glicemia daquele indivíduo. Ele tem resistência, ele tem DM2. Então o DM2, principalmente a resistência, pode estar vinculado com a produção? Pode. Ou tanto com a produção e com a resistência, a combinação dos dois, mas eu quero destacar a resistência. Doença multifatorial, que gera resistência, monte de fatores de risco, né, englobado nesse diabetes tipo 2, aparece normalmente a partir dos 40 anos, e aí esse paciente, anota isso aí, ele pode ou não ser insulino-dependente, tá? Para as questões de prova, eles adoram botar não insulino-dependente. Mas a gente tem sim DM2 que são dependentes de insulina. E aí o outro bizu que eu quero botar para vocês, DM2, ele pode fazer como tratamento insulinoterapia e hipoglicemiante oral. Então o diabetes tipo 2 eu posso combinar insulinoterapia com hipoglicemiante oral. O diabetes tipo 1
como eu tinha dito anteriormente, não fazemos essa junção. O tratamento é insulinoterapia plena, só insulinoterapia. No DM2, ele pode ser só o hiporal, só o hipoglicemiante oral, tá? Ele só faz o metformina, pode ser, né? Só o uso do hipoglicemiante oral, ou a combinação do hipoglicemiante oral com uma insulina normalmente de ação intermediária pelo SUS ANPH. Então ele faz uso da insulina NPH mais o hipoglicemiante oral. Isso é tratamento do DM2. DM1 não combinamos insulina com hiporal. Isso também é questão de prova, muito, tá? Então anota isso aí para mim, por favor. Então voltando aqui, em alguns países há um aumento da incidência em crianças, como eu tinha dito, né? Aquele indivíduo com a carga genética muito forte, mais a exposição aos fatores de risco. Forte herança familiar, é o que eu falei, tem muito mais a presença genética familiar no DM2 do que no DM1. Tá? Isso também pode confundir a gente. Os hábitos dietéticos, o sedentarismo, a obesidade, isso destaca o risco para o DM2. Tá? Destaca o risco para o DM2. E aí, deixa eu ver aqui, para a gente fechar, já está quase acabando, para a gente fechar, só as palavras-chave. DM2. Primeiro, doença multifatorial. Vários fatores que englobam, que desencadeiam. Dentre os quais podemos destacar sedentarismo, má alimentação ou hábitos dietéticos ruins, tá? Hipertensão arterial, obesidade, sobrepeso, ovário policístico, acantose nigricans, então vários fatores. Mas eu queria destacar o sedentarismo, eu queria destacar os hábitos dietéticos do paciente como os grandes causadores, desencadeadores e a genética, tá? Do DM2. Então essa foi a palavra-chave, uma das palavras-chave. Ele é insulinodependente? Pode não ser. Mais uma vez, para a questão de prova, as provas gostam de colocar o DM2 como não dependente de insulina, ou como não insulino dependente. Isso está certo? Está certo. Mas hoje a gente já sabe que temos DM2 que são dependentes sim de insulina. Não pode nem fazer a insulinoterapia plena, tá? Mas que eles são dependentes de insulina, eles fazem uso de insulina. Mas, para a questão de prova, podemos marcar verdadeiro quando diz que o DM2 não é insulino dependente? Podemos. Né? Inclusive, as questões vêm muito vinculadas a isso. Tá? Outro ponto muito interessante do DM2. Os sintomas, a doença aparece a partir da quarta década. Quarta década aparece normalmente os sintomas. Outro ponto importante, resistência à insulina. Então tem resistência à insulina. Isso é característica do DM2, ou a combinação da resistência com a baixa produção. Tá? Outro ponto muito importante, podemos utilizar como tratamento a combinação insulinoterapia e hipoglicemiante oral. Isso é uma característica do DM2. Então, para verdadeiro ou falso, para correlacione, qual diabético a gente trata com insulinoterapia e hiporal? DM2. DM1, só insulinoterapia plena, essa seria a característica. Complicação aguda, a principal complicação aguda do DM2. Anota aí para mim. Síndrome hiperglicêmica hiperosmolar não cetótica. Então é muito difícil o DM2 fazer cetose, né? Bem difícil ele fazer cetose, tá? Normalmente ele faz a síndrome não cetótica, que é essa palavrinha, né? Síndrome hiperglicêmica hiperosmolar não cetótica ou síndrome hiperosmolar hiperglicêmica não cetótica, tanto faz a ordem aí dos Hs, tá? Essa vai ser a principal característica aguda, tá? E como a gente ainda tem 2 minutinhos aqui, só para fechar, 4 P's do diabetes. 4 P's: poliúria, polidipsia, poliúria,
aumento do volume urinário, polidipsia, muita sede, polifagia, muita fome e perda inexplicada de peso. Isso acontece em qual diabetes? Tanto o tipo 1AB quanto o tipo 2. Por mais que alguns indivíduos do tipo 2 tenham uma característica de sobrepeso e obesidade. Tudo bem? Então, poliúria, polidipsia, polifagia e perda inexplicada de peso, grande característica do diabetes como um todo. Tá? Do diabetes como um todo. 1AB e 2 é característica do diabetes. Tá bom? Então, gente, essa live ela foi bem específica para essas características e diferenciações do diabetes. Tá? E aí agora a gente tem um tempinho, pode me fazer perguntas. Professor, mas pode ser aqui. Professor, pode ser que ela só faça insulinoterapia? Pode. Mesmo no DM2, existe pacientes que só usam insulinoterapia? Existe. Existe DM2 fazendo insulinoterapia plena? Existe. É uma obrigatoriedade? Não, a gente sabe que não. Insulinoterapia só é obrigado para DM1. Normalmente o que acontece? O DM2 entra com hipoglicemia antioral, depois entra com insulinoterapia e hipoglicemia antioral, depois ele está com a avançada doença, ele está fazendo insulinoterapia plena. Porque hoje em dia muitos já abordam com hipo mais insulina, porque foi visto que essa junção, essa combinação insulinoterapia com hiporal, no DM2 que eu estou falando, tá? Insulinoterapia com hiporal, quando ele entra com insulina, ele demora mais a ter as complicações crônicas. Então, tem estudos que evidenciam isso. Que quando aquele paciente, além do hipoglicemia antioral, ele faz o uso da insulinoterapia, as complicações crônicas, elas demoram mais a aparecer. Tá? Por isso que muita gente já está fazendo já a combinação do não somente o hipo, mas o hipo com a insulinoterapia. Tá? Deixa eu ver aqui na ordem de perguntas. Essa a gente já falou. Complicações micros, por favor. Pessoal, complicação micro é considerado complicação crônica. Isso é pergunta de prova, isso pode ser assunto até de uma outra live nossa. Mas adoram perguntar sobre complicação aguda e complicação crônica. Cetoacidose, síndrome não cetótica são complicações agudas. Ou seja, podem acontecer a qualquer momento da doença. Seja o DM de um dia, o diabético de um dia, seja o diabético de 30 anos. As complicações microvasculares são complicações crônicas do diabetes. A gente precisa de um tempo do diabetes para desenvolver essas complicações. É claro que tem a diferença de tempo com o cuidado. Se ele não se trata, ele apresenta essas complicações mais rapidamente. Quais são as complicações micro? Retinopatia, porque os vasos da retina são bem pequenininhos, né? São por isso chamado de problemas microvasculares. Retinopatia, nefropatia, porque os glomérulos também são microvasos, e neuropatia, são as complicações microvasculares, tá? Quem me falou isso foi militar da aeronáutica, valeu! Quais composições micros e macros? Complicações, né? Você quer dizer, né? Micro eu já falei, macro, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral e hipertensão arterial sistêmica. São consideradas complicações macrovasculares. A micro eu já tinha falado, falta um minuto, gente.